Olá, boa tarde, Anderson. Seja bem-vindo. Olá, Pedro. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Eric, o pessoal tá chegando. Bianca. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui por meio do nosso perfil Direito do Trabalho em Debate. Professora Daniela aqui hoje à tarde com vocês para a gente estar conversando acerca dessa temática audiências telepresenciais, né, pessoal? Que temática tormentosa para uns, uma boa temática para outros, mas é algo que a gente precisa estar discutindo. Então hoje, a nossa aula de hoje será, pessoal, acerca aí dessas hipóteses legais, acerca da adoção dessas audiências telepresenciais, como é que fica isso, como é que vai ficar isso aí, né, diante do retorno das atividades presenciais das unidades judiciárias. Quem está advogando, quem advoga no processo do trabalho, sabe que a gente está tendo retorno gradual das atividades presenciais, mas que ao mesmo tempo em que há esse retorno gradual das atividades, também a gente continua com essa sistemática, adotando-se a sistemática das audiências telepresenciais. E aí, pessoal, sempre surge aquele questionamento. Esse modelo das audiências telepresenciais é um modelo que veio para ficar, é uma forma de realização de audiência que já saiu do extraordinário e, no caso, já entrou no ordinário, no cotidiano do advogado trabalhista, do profissional que milita no processo do trabalho. Essa é a discussão proposta para a nossa aula de hoje. O pessoal está chegando. Sejam muito bem-vindos. Já estou vendo a Maju tá sempre aqui com a gente, o José, a Paula Pessoa, acompanhando uma live hoje, né? Que milagre, Paula Pessoa. Elaine, o pessoal tá chegando hoje. Nossa aula, né, pessoal, no horáriozinho diferenciado. Costumeiramente nossas aulas são na quarta noite, essa semana, de forma excepcional, nossa aula na quinta-feira, depois do almoço, para tratar dessa temática das audiências telepresenciais. E aí, pessoal, pergunto para vocês que já estão aqui, que já estão acompanhando a aula. Continuam realizando audiências telepresenciais ou as atividades presenciais dos respectivos regionais já retornaram? Já estão já estão sendo designadas audiências presenciais? Como é que está a situação aí no regional de vocês? Maju está aqui dizendo que sim, já está voltando. Está voltando ou continua no telepresencial? A Elaine está comentando que continua no telepresencial. E vocês, pessoal? Vocês se sentem adaptados nesse telepresencial? Agora se sentem mais seguros? Como é que está a percepção desse telepresencial aí para vocês? Parece-me, a impressão que eu tenho, pessoal, é que poucos regionais voltaram para o presencial. O TRT2 tá misto, né, Adriana? É o que a gente tem vivenciado aqui no TRT7, né? A gente está com um retorno gradual das atividades presenciais, inclusive no que pertine à designação das audiências. E aí tem rodízio entre vários, tem a limitação em relação ao número de audiências por pauta e também tem a limitação em relação ao espaço físico. Mas o debate que eu quero trazer hoje para vocês, pessoal, é um debate que ele vai um pouco mais além do retorno das atividades presenciais, das audiências presenciais. O que eu quero discutir aqui com vocês? Ao lado das audiências presenciais, pessoal, o CNJ regulamentou hipótese nas quais essas audiências
telepresenciais, elas podem ser designadas tanto de ofício como a requerimento das partes de forma regular. E o que é que, no caso, eu chamo de forma regular? Quando a gente pensa no telepresencial, a gente remete, pessoal, a gente se lembra de toda a problemática trazida pela pandemia. Por que que o telepresencial ele foi acelerado, né? Esse processo da gente fazer audiência telepresencial por conta do fechamento das unidades judiciárias em razão do lockdown imposto pelas autoridades locais. Então, o judiciário ele tinha que se adaptar a essa circunstância e uma das formas de adaptação em relação a esse período crítico para continuar a prestação dos serviços jurisdicionais, para garantir a celeridade, para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, foi adotar esses modelos de audiência, esse modelo de audiência telepresencial. E aí, pessoal, a gente conviveu naquele início do ano de 2020, primeiro semestre, com toda essa novidade do telepresencial, muito se discutindo, pode só audiência de conciliação, as audiências de instruções podem se dar nesse formato telepresencial, e aí a gente conviveu com aquele sufoco, cada regional adotava uma plataforma, e a gente tinha que, no caso, saber, ter conhecimento da utilização de cada plataforma, e isso aos poucos foi estabilizando, e mais para o final do ano de 2020, o que aconteceu? No âmbito, pelo menos, da Justiça do Trabalho, foi regulamentada a plataforma Zoom como a plataforma oficial utilizada por todos os regionais, mas, pessoal, o CNJ trouxe aí uma grande novidade no que tange a adoção desse modelo telepresencial de forma regular, de forma ordinária. E aí, desassociado esse modelo da pandemia. A gente viveu aquele extraordinário da pandemia, viveu o lockdown, mas já para o final do ano passado, início desse ano, foram regulamentadas hipóteses específicas, onde a partir de então, este modelo telepresencial passa a fazer parte da rotina do judiciário trabalhista. O que é que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Hoje, o advogado ele tem que estar preparado tanto para realizar uma audiência presencial como para realizar uma audiência telepresencial. E a designação dessas audiências telepresenciais, elas estão desassociadas a lockdown, a isolamento rígido. Não, hoje em dia, a designação de audiência telepresencial, inclusive de ofício, pode se dar dentro de algumas hipóteses que a gente vai já ver devidamente regulamentadas, tanto pelo CNJ, para todo o judiciário, como no âmbito da Justiça do Trabalho. E aí, pessoal, a resolução 345 do CNJ de 2020 é que trouxe essa regulamentação, foi que dispôs acerca da adoção do modelo telepresencial de forma ordinária, de forma regular, desassociado dessa questão aí da pandemia. Já no âmbito da Justiça do Trabalho, foi o provimento número 1 de 2021 da própria Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. O que é que o CNJ fez? Fica sempre, né, pessoal, aquele questionamento, aquela crítica, e eu acho uma crítica pertinente, eu acho um debate que deve ser travado, no sentido se um ato administrativo, por meio de resolução, por meio de um simples ato, se poderia, né, no âmbito dos órgãos do judiciário, do Poder Judiciário, se poderiam haver uma regulamentação específica acerca da forma de realização de audiência, se telepresencial, ou por videoconferência, ou presencial, uma vez que as audiências presenciais, elas decorrem de uma determinação legal. Fica sempre a crítica e o questionamento se uma resolução e não
uma lei específica oriunda do Poder Legislativo teria essa competência, no caso, para estar tratando de matéria processual, uma vez que a competência para tratar de matéria processual é privativa aí da União. Mas é um debate que a gente não, no caso, está proposto a travar agora, é um debate que vai fugir ao tema da nossa aula de hoje. O certo é que essas resoluções e atos estão em vigor, o certo é que paralelamente às audiências presenciais, hoje as audiências telepresenciais, elas podem ser designadas de forma ordinária no processo do trabalho. E o que foi, pessoal? A primeira coisa que o CNJ fez foi trazer as definições. E aí o CNJ trouxe duas definições para as audiências nessa forma eletrônica, nessa forma remota, virtual. Definiu que seriam as audiências por meio de videoconferência e as audiências telepresenciais. O CNJ definiu como sendo audiências por meio de videoconferência aquelas audiências que ocorrem dentro de uma unidade jurisdicional distinta daquela vara onde o processo está tramitando. Então, o que é a videoconferência? A videoconferência é a realização de uma audiência, é a colheita de um depoimento, é a oitiva de uma testemunha em uma unidade, em uma vara do trabalho distinta daquela vara do trabalho onde o processo está tramitando. Até aí, pessoal, se a gente parar para pensar nessa definição de videoconferência, a gente não tem muita novidade. Por que a gente não tem muita novidade? Porque o próprio Código de Processo Civil já trazia essa possibilidade quando a testemunha, quando a parte que fosse prestar depoimento residisse em uma localidade diversa da vara do trabalho, né, ou da unidade jurisdicional onde o processo estivesse tramitando. Isso aí já tinha previsão no CPC. Só que era pouco utilizado, pessoal. Por quê? Porque o Poder Judiciário, ele não era aparelhado para isso. Eram poucas as varas que tinham um aparato tecnológico para que fosse colhido um depoimento diretamente pelo juiz, né, responsável, condutor do processo em outra unidade jurisdicional. O que o CNJ fez? O CNJ, além de definir especificamente o que seriam essas audiências por meio de videoconferência, ainda determinou que as unidades jurisdicionais, que os tribunais respectivos aparelhassem uma sala específica para onde essas audiências pudessem ocorrer. Então, hoje a gente tem no judiciário brasileiro salas devidamente equipadas, aparelhadas, onde um depoimento pode ser tomado, onde uma testemunha pode ser ouvida em qualquer unidade jurisdicional que tenha ali uma vara do trabalho ou que tenha uma vara, por exemplo, da justiça comum. E aí o CNJ ainda foi um pouquinho mais além. Ele disse assim, além dos tribunais terem que aparelhar as varas, disponibilizar uma sala onde o ato da videoconferência pudesse ser realizado, ainda determinou que fossem realizados convênios de cooperação. Convênios de cooperação para que, por exemplo, as varas da Justiça Comum fossem, ou as salas da Justiça Comum devidamente aparelhadas, pudessem ser usadas, né, para a oitiva de testemunhas ou colheita de depoimentos oriundos de um processo da Justiça do Trabalho e vice-versa, que a Justiça do Trabalho pudesse ser utilizada para a colheita de depoimentos em processos que tramitem numa vara federal, ou seja, além de determinar fisicamente que toda vara, né, que toda seção, toda comarca tivesse essa sala especializada
e apta a viabilizar a videoconferência, ainda determinou que fossem realizados acordos de cooperação em específico, onde uma esfera da justiça pudesse utilizar as localidades, o espaço físico da outra para realizar a videoconferência. E na videoconferência, pessoal, o que acontece? É a questão da distância. A parte ou a testemunha, ela não tem como se deslocar para a vara com competência, cujo juiz possui competência funcional para julgar o processo. A gente sabe que o processo ele tramita a regra geral no local da prestação de serviços. Então, se a parte está aí distante, o que o CNJ pensou? Por meio da videoconferência, a parte se desloca a uma unidade jurisdicional, o juiz com competência legal dá início à audiência e essa parte ela pode participar em tempo real dessa audiência presidida pelo juiz originário, pelo juízo que é realmente competente para apreciar aí a demanda. O que acontece, pessoal? A audiência, ela acontece com a transmissão em tempo real de imagem e do áudio, com a captação da imagem e do áudio, e a gente evita, pessoal, aquela questão de expedir a carta precatória, no caso, para que seja colhido o respectivo depoimento pelo juízo deprecado. É o próprio juízo, que seria o deprecante, que colhe o depoimento, que ouve a parte, ouve a testemunha, segundo a ordem processual delimitada em tempo real, só que uma das partes ou testemunha fisicamente encontra-se em outra unidade da jurisdição. Mas a grande característica dessas audiências por videoconferência é que o ato, a audiência, é realizada dentro de uma unidade jurisdicional e não em ambientes externos ao Poder Judiciário. E aí a própria resolução do CNJ e as respectivas regulamentações, inclusive no âmbito da Justiça do Trabalho, por meio desse provimento 1 de 2021, determina que a vara, que seria o juízo deprecado, disponibilize um servidor e disponibilize a pauta de audiência por videoconferência, de forma que o juízo deprecante, originariamente, onde tramita o processo, possa estar encaixando segundo os horários e dias disponibilizados pelo juízo deprecado. E aí a gente tem a questão do encurtamento das distâncias, a gente evita os deslocamentos, a gente tem a questão da possibilidade de produção de prova nas exceções de incompetência, a questão da exceção de incompetência, às vezes a testemunha reside em outra localidade e isso, de certa forma, contribui aí para a celeridade processual e para a economia processual. Então, o conceito trazido pelo CNJ de videoconferência foi esse conceito de que é possível a realização da audiência trabalhista a partir de uma unidade jurisdicional, a parte ou a testemunha pode acompanhar, a partir de uma unidade jurisdicional diversa da qual tramita o processo, da qual o juiz tem competência funcional para conduzir esse processo. Já em relação, pessoal, às audiências telepresenciais, o CNJ, bem como a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, veio definir como sendo aquelas audiências que ocorrem em ambientes externos a órgãos do Poder Judiciário. Então, de fato, as telepresenciais, reconhecidamente pela regulamentação administrativa do CNJ, são aquelas audiências onde todos os participantes estão em ambientes externos ao Poder Judiciário, fora do Poder Judiciário. E vem legitimar esse formato, esse modelo de audiência. E aí, pessoal,
É interessante destacar, a gente tem que chamar a atenção disso, que o CNJ não regulamentou e não trouxe dentro desses conceitos a questão da audiência híbrida. Como é a audiência híbrida? É onde parte das pessoas que vão participar ali do ato da audiência estão em ambiente externo e parte estão dentro de uma unidade jurisdicional. Parece-me que o CNJ não acatou aí esse modelo. Ou todo mundo está dentro de uma unidade jurisdicional e a audiência ocorre por meio de videoconferência, ainda que sejam unidades jurisdicionais diversas, ou a audiência ocorre pelo meio telepresencial, onde todo mundo está fora, está em ambientes externos ao Poder Judiciário. Mas o CNJ não conceituou aquela questão do híbrido, onde umas pessoas estão em unidade jurisdicional e outras estão em ambientes externos. Essa regulamentação do híbrido veio em razão aí da pandemia e alguns tribunais regionais do trabalho adotaram esse respectivo modelo, mas não foi um conceito reafirmado, ratificado pelo CNJ. Parece-me que o melhor modelo é realmente esse, ou todo mundo dentro de órgão do Poder Judiciário, ou todo mundo fora, em locais, em espaços físicos externos, no caso, ao Poder Judiciário. O Daniel está fazendo aqui uma pergunta. E se o juiz original tiver que prender em flagrante a testemunha por falso testemunho? Ela comunica, aí sim, para que se cumpra o ato, né, Daniel? Não tem como. A gente, se o juiz entender, no caso, por indiciar a testemunha por falso testemunho, ele está fazendo uma audiência por meio de videoconferência, parece-me que ele pode determinar a realização aí da prisão, né, ou da condução, pelo menos, ao órgão competente para apurar o crime e que a diligência seja cumprida onde a testemunha se encontra fisicamente. Nas audiências por videoconferência, Daniel, até que a gente consegue cumprir a decisão. Agora, imagine se isso ocorre numa telepresencial. Imagine nas audiências telepresenciais, onde todos estão em ambientes físicos, né, externos ao Poder Judiciário, se o juiz resolve, no caso, determinar algum ato, algum ato processual, alguma determinação, no sentido de que implique aí no contato físico com a testemunha, mandar prender em flagrante a testemunha, como é que será cumprido esse ato aí diante das audiências telepresenciais? Seria algo muito mais complexo, que ele teria que acionar as autoridades locais, fazer o mandado, acionar as autoridades locais, no local onde a testemunha se encontra. Então, seria uma dinâmica aí muito mais difícil e árdua do que se a testemunha se encontrar dentro de uma unidade jurisdicional. A competência seria do juízo deprecante, né, nesse caso, e apenas as diligências realizadas pelo juízo deprecado, no caso de uma condução da testemunha, no caso dessa prisão aí em flagrante. E ainda teria a questão das competências penais, né, Daniel, a ser discutida aí nesse caso para implementar essa ordem judicial. Então, pessoal, o CNJ, né, definiu também o que venham a ser essas audiências telepresenciais, não definiu o que seria audiência híbrida e trouxe esses dois modelos. O pessoal que chegou depois, a gente está aqui nas definições trazidas pelo CNJ de forma a implementar essas audiências telepresenciais de forma regular, de forma ordinária. O CNJ definiu que vem a ser a audiência por meio de videoconferência e as audiências telepresenciais. Em relação às audiências telepresenciais, pessoal, o CNJ previu que tanto de ofício, dizer que é de ofício é dizer que é a critério do juiz, essas audiências podem ser designadas ou até mesmo por requerimento das partes, tanto de ofício como a requerimento das partes,
as audiências telepresenciais, elas, se convenientes e viáveis, elas poderiam ser designadas no caso de urgência. O primeiro critério, o primeiro requisito para que o juiz possa estar adotando, confeccionando uma pauta telepresencial, seria, no caso, a questão da urgência, podendo, inclusive, agir de ofício. E aí, que urgência, pessoal, que a gente pode estar pensando? A gente pode estar pensando, a título de urgência, numa produção antecipada de provas. Na produção antecipada de provas, pode ser que o juiz tenha que colher logo a prova, não dê para esperar, e a audiência telepresencial seja aí uma solução de forma a não perecer determinado direito. O juiz pode, para fim de conceder uma tutela antecipada, querer ouvir determinada parte ou querer ouvir determinada testemunha. Se for para evitar perecimento de direito, o juiz pode estar adotando essas audiências no formato telepresencial. Se for questão de medidas cautelares, pessoal, aquelas em que a urgência ela também não dá para esperar para fim de apreensão de determinado bem, para fim de constituição patrimonial, para fim de concessão tanto de tutela como medida liminar, a gente pode estar entendendo que resta configurado esse caso de urgência previsto no CNJ e pode sim ser designado, inclusive de ofício, essas audiências telepresenciais. O outro requisito, a outra hipótese trazida também pelo próprio CNJ, para que essas audiências possam ser designadas, inclusive de ofício, por esse meio telepresencial, dessa forma telepresencial, é a questão de designação de magistrado para atuar no feito lotado em unidade jurisdicional diversa. E a gente pensa em que casos? Nesses casos, pessoal, nos casos de suspeição do juiz da vara originária. É muito comum, por exemplo, as varas do interior só ter um juiz titular e não ter juiz substituto. E aí, este juiz titular, dando-se por suspeito em determinada demanda, dando-se por suspeito em determinado processo, o que o tribunal fazia? Designava um outro colega que se deslocava até aquela vara para que, no caso, ele pudesse presidir a audiência. Às vezes, o deslocamento do outro colega era para realizar uma, duas audiências, o que também não se justifica. Então, nesses casos, quando é designado para atuar em determinado feito, em determinado processo, outro juiz com sede funcional diferente da vara onde o processo tramita, o juiz original, originário da vara originalmente, o titular, ele pode estar designando essas audiências telepresenciais de forma ordinária, inclusive aí de ofício. A outra possibilidade de designação de audiência telepresencial é quando, no caso, for instituído mutirão ou projeto específico dentro do âmbito do próprio regional. Nesse caso, o ato do próprio regional, do próprio TRT, vai estar disciplinando a ocorrência dessas audiências telepresenciais. Mas nessa hipótese, vinculado ao projeto específico, nessas hipóteses, vinculado aí às audiências telepresenciais ao mutirão. A terceira hipótese, pessoal, aliás, a quarta hipótese de previsão administrativa por meio de resolução de designação dessas audiências telepresenciais, aqui é importante para a gente no dia a dia trabalhista, são as audiências de conciliação e mediação. Para as audiências de conciliação e de mediação, esse modelo telepresencial passa a ser adotado ou pode ser adotado como modelo regular, como modelo habitual. E aí, como nominalmente a resolução do CNJ falou em audiências de conciliação e mediação, me parece que
Não foi de propósito que não foi arrolada a questão das instruções processuais. Qual foi aqui a intenção? A intenção foi, de fato, deixar as audiências telepresenciais de forma ordinária, para a realização das audiências de conciliação, mantendo as instruções processuais, as audiências de instruções processuais, ou na forma presencial ou por meio de videoconferência. E aí vocês já devem estar se perguntando, professor, e por que acontecem essas audiências de instrução telepresencial? O primeiro motivo por que as instruções acontecem de forma telepresencial é porque o inciso 5 do artigo 3º da resolução 345 do CNJ, bem como do provimento 1 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho de 2021, permitiu a realização de audiência telepresencial nos casos de fechamento do fórum, nos casos de calamidade pública ou de força maior. E nós temos atualmente um estado de calamidade pública reconhecido por meio de decreto legislativo que se enquadraria dentro dessa hipótese. Então, enquanto vigente esse estado de calamidade pública, o CNJ abre uma brecha, abre uma porta para que as audiências telepresenciais sejam designadas de forma regular e, obviamente, em caso de fechamento do fórum ou em caso de ausência de espaço físico adequado, mantendo as condições implementadas, determinadas pela vigilância sanitária em razão da saúde dos envolvidos, o modelo das instruções por meio das audiências telepresenciais passa aí a ser legitimado. Então, qual foi a ideia do CNJ? A regra geral seria, de fato, reservar as audiências telepresenciais somente para as conciliações. Isso oriundo tanto do requerimento das partes envolvidas naquele litígio, como também designadas de ofício pelo juiz. Mas, diante de estado de calamidade pública, de fechamento de fórum, de inexistência de espaço físico adequado para manutenção da saúde dos envolvidos, requisitos estes impostos pela autoridade sanitária competente, o formato que se tem para realizar a audiência seria essa audiência telepresencial, legitimando inclusive as instruções telepresenciais. Outro ponto, pessoal, também que o provimento da Justiça do Trabalho, bem como a resolução do CNJ toque, é importante que se diga, é que esse modelo de adoção do telepresencial pode ser oriundo, pode advir da vontade das partes, da vontade dos litigantes. E para isso a gente tem fundamento no artigo 190 do CPC, em relação à possibilidade das próprias partes estarem aí dispondo acerca de procedimentos. Então, quando os próprios envolvidos requerem e preferem esse modelo telepresencial, o CNJ também, no caso, ele já legitima a realização das audiências telepresenciais, tanto audiências de conciliação, como audiências de instrução. É por isso que eu digo, pessoal, que o presencial ele vai caminhar em conjunto com o telepresencial. É por isso que eu reitero a necessidade do advogado ele ter essa dinâmica de realização de audiência tanto no presencial como no telepresencial. Pensando nisso e pensando também em todas as inovações tecnológicas que o Poder Judiciário ele vem vivenciando, é que o CNJ também implementou o juízo 100% digital.
No juízo 100% digital, pessoal, todos os atos processuais são praticados de forma eletrônica. No juízo 100% digital, acabou com aquela necessidade da estrutura física da vara. Não é mais necessário comparecimento na vara para a realização de nenhum ato, para que seja praticado nenhum ato processual. Aí vem aquela pergunta, professora, e se for adotado o juízo 100% digital, como é que o advogado fala com o juiz, como é que o advogado, consegue se comunicar com os servidores da vara? É por isso, pessoal, que foi instituído, vocês já devem ter se utilizado no âmbito dos regionais onde vocês militam, a questão do balcão virtual. O atendimento ele se dá pelo balcão virtual. Inclusive, existe disciplina quanto à juntada de mídia. As mídias juntadas devem ser colocadas, baixadas em forma, em nuvem respectiva e ser gerado o link de acesso. Então, pela implementação do juízo 100% digital, as audiências telepresenciais passam a ser o modelo regular, independentemente do tipo de audiência. Seja audiência de conciliação ou seja audiência de instrução, vai se realizar na modalidade telepresencial, significando o quê? Significando que a audiência vai acontecer estando as partes, testemunhas e demais participantes em ambientes físicos externos a órgãos do Poder Judiciário. Essa é uma realidade que a gente tem que se acostumar. A Ana está perguntando, e o PJE Mídia pode ser utilizado? Pode sim, Ana, também. O PJE Mídia cujo acesso viabiliza aí a juntada de documentos nesse formato digital, como especialmente gravações em imagem e som. PJE Mídias também é um recurso acoplado aí ao PJE, que já entra nessa questão da evolução tecnológica, que já entra nessa questão aí dessa era digital. Inclusive, as audiências são gravadas e no formato telepresencial e são disponibilizadas as gravações no PJE Mídia. O que é mais importante, pessoal, a gente perceber e a gente zelar é que nas audiências telepresenciais, tudo que acontece no presencial, a gente repete no telepresencial. Todos os cuidados, a sequência do procedimento, os princípios aplicáveis, tudo que acontece no presencial, a gente reproduz no telepresencial. E a escolha da plataforma para a realização dessa audiência telepresencial, no caso o Zoom, permite que haja os deslocamentos de partes, de testemunhas em salas separadas, em salas abertas de forma simultânea, onde não haja comunicação entre aqueles que vão prestar depoimento, de forma a efetivar, e isso é uma grande discussão que se tem, de forma a efetivar o princípio da incomunicabilidade das testemunhas. Muita discussão gerada sobre isso, se de fato nas instruções telepresenciais a gente alcança esse princípio, consegue concretizar esse princípio, mas é bom sempre lembrar que esse princípio não é absoluto. É bom sempre lembrar que também nas audiências presenciais a gente enfrenta problemas de violação ao princípio da incomunicabilidade. E aí a gente tem ferramenta tecnológica sim para estar realizando instrução nessa modalidade telepresencial, mas isso requer os cuidados, isso requer algumas condutas práticas dos advogados de forma a gente alcançar a legalidade do ato. Agora, pessoal, isso é o certo. O presencial vai caminhar com o telepresencial. As audiências presenciais passam a conviver com as audiências telepresenciais. O que muda? Muda a forma de realização da audiência.
uma pela forma, obviamente, física, o contato físico entre juiz, partes e demais envolvidos, e a outra o contato virtual, aquele contato cujo um dos requisitos físicos essenciais necessários é a conexão, é o acesso, né, à internet, mas existe aquele contato virtual, todos não estão fisicamente no mesmo ambiente. Mas a forma de realização de audiência presencial e telepresencial daqui para frente vão caminhar junto, e não em razão da pandemia, mas em razão da instituição da Justiça 4.0, das inovações tecnológicas, da modernização do Poder Judiciário, da efetividade da prestação jurisdicional. Em razão de tudo isso, a gente não vai, daqui a gente só caminha para frente. Então, o advogado hoje tem que estar qualificado para realizar tanto a audiência presencial como telepresencial. E sempre é possível o requerimento pelo advogado para a utilização, é uma escolha, é uma opção do juízo 100% digital, onde o processo ele vai se tramitar somente de forma eletrônica, com a realização de audiências somente nessa modalidade telepresencial, tá bom? Depois vocês dão uma conferida, pessoal, eu vou disponibilizar os atos lá no canal do Telegram. Se você ainda não se inscreveu no canal do Telegram, os atos serão disponibilizados lá, os atos que regulamentam de forma ordinária essas audiências telepresenciais. Se vocês tiverem interesse em saber e se qualificar mais acerca das audiências telepresenciais, eu tenho um grupo VIP de WhatsApp que a gente está tratando somente dessa matéria com uma qualificação específica. Se você ainda não entrou para o grupo de WhatsApp e tiver interesse, o link está na bio. Só clicar no link da bio já vai te encaminhar para esse grupo de WhatsApp, onde você pode dar continuidade a essa qualificação, tá bom? Então, pessoal, estejam preparados, a tecnologia chama a gente, né? A gente tem que aprender a se adaptar, e no lugar da gente, né, tá sempre discutindo se o ato é legal ou é ilegal, vamos observar os procedimentos, vamos observar o passo a passo da audiência trabalhista, sempre munidos do princípio da boa-fé processual, e sempre lembrando que nas audiências telepresenciais há necessariamente a reprodução dos atos processuais, dos princípios, da sequência, do passo a passo que acontece nas audiências presenciais, tá bom? Era esse o nosso conteúdo de hoje, pessoal. Deixo aqui o meu boa tarde, meu muito obrigado. E caso haja interesse em continuar com essa qualificação acerca das audiências telepresenciais, da prática da audiência telepresenciais, o link de inscrição no grupo VIP do WhatsApp tá aí na bio, você pode estar tendo acesso a esse grupo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Até semana que vem.